a parábola do rico, não é nem a parábola, o rico, avarento e o Lázaro, né? Vamos ler, eu quero ler com os irmãos alguns versículos e vamos meditar nesse texto usando até o contexto do versículo de número 31. Faz parte dessa parábola. Diz assim a palavra do Senhor. Eu trago a tradução da King James, irmãos, então ela tem algumas palavras um pouco diferentes. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viesse a cair da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E, além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, permita que ele os avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, irmãos? Irmãos, essa passagem bíblica, ela mostra a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus, entre o justo e o ímpio. E são 3 tempos que essa passagem bíblica nos mostra a diferença. No versículo 19, até aí o versículo de número 21, mostra a diferença de quem serve e quem não serve a Deus em vida, ou nesta vida. O versículo 22 e 23 mostra a diferença de quem serve e quem não serve a Deus no momento da morte. E do versículo 23 ao versículo 31 mostra a diferença de quem serve e quem não serve a Deus na eternidade. Então, essa passagem, ela relata essa história, Jesus relata essa história, e nos faz compreender a diferença entre o justo e o ímpio, de quem serve e quem não serve a Deus. Interessante que essa passagem, ela está após o capítulo 15. E o capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, do filho que se perdeu. Em todas elas, nos mostram um desfecho qual o pastor buscou a ovelha, a mulher achou a dracma, procurando, e o filho voltou para casa, nos dando um ensinamento que em vida ainda é possível essa volta
para Deus, a volta para o Criador em vida, mas para aqueles que recusam em vida, que recusam a oportunidade dada ao Senhor de voltar, ele expressa no capítulo 16 o julgamento, essa diferença, e culmina numa diferença muito grande. Haja visto aqui a diferença entre o servo de Deus, aquele que serve a Deus e o que não serve, é muito grande. No primeiro momento, Jesus apresenta a diferença de quem serve a Deus e quem não serve em vida, relatando no versículo 19 até o 21 sobre o rico e o Lázaro. E a Bíblia nos diz que o homem rico, ou seja, aquele que vai sofrer a condenação eterna, aquele que está perdido ainda em vida e vai se perder eternamente, olha as características que a Bíblia relata a respeito desse homem. Ele é um homem primeiramente rico, e ele se veste muito bem por ter dinheiro, e todos os dias da sua vida, ele vive de forma regalada, era como se fosse uma festa. Esse homem que é o ímpio na passagem, que não serve a Deus, ele é um homem rico, que se veste bem, tem uma boa condição financeira, e todos os dias da sua vida, ele vive bem. Todos os dias, a Bíblia nos mostra que esse homem não conheceu em vida, ou nos dias em que viveu nesse tempo, um momento de dificuldade, porque ele tem uma grande abastança na sua vida, uma boa condição, a qual faz ele viver de forma regalada. Ele tem muito sustento, ele tem muito para satisfazer a sua carne e os desejos da sua vida. No outro ponto, a Bíblia cita um homem que é o salvo da história. E esse homem salvo da história, ele é um homem pobre que vive a mendigar. Ele é um homem que está enfermo e é um homem abandonado à porta ou ao portão do homem rico. Há uma grande diferença, Jesus relata, em vida de quem serve e quem não serve a Deus. Num primeiro momento, quando nós olhamos esse texto, e havia um julgamento dos judeus, que o homem rico era aquele abençoado por Deus, e vemos isso na passagem de Mateus 19, quando até os discípulos questionam a respeito daquele príncipe, daquele jovem rico, que chegou-se até Jesus, e depois de ver a proposta a respeito da salvação, da vida eterna, ele se afasta, e os discípulos questionam, quem poderia se salvar então? Pois entre os judeus havia uma crença comum entre eles, que o homem que tinha bastante condições, ele era um homem abençoado por Deus. Uma outra característica que me chama no texto, é que tanto o Lázaro como o rico, eles têm por pai Abraão, eles têm a mesma fé, eles frequentam talvez, professam a mesma fé, têm a mesma linhagem de Abraão, a qual crê no Deus único, no Deus verdadeiro, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia relata isso a respeito de Abraão, a respeito de Lázaro e também a respeito do rico. E o que me chama a atenção é que esse rico, ele vivendo dessa forma, sem nenhum motivo para se preocupar em vida, e crendo que o seu pai é Abraão, crendo que tem a mesma fé, que ele segue esse Deus que Abraão seguia, e ele vai se deparar posteriormente na eternidade com uma realidade muito diferente, porque esse rico, tendo por pai Abraão, ele chama Abraão de pai, provavelmente ele frequentava o templo, era bem aceito, davam grandes ofertas no templo, era um homem que tinha uma boa aceitação até na sinagoga, por ser um homem que tinha uma condição financeira boa. Mas a Bíblia nos relata nessa passagem a história que Jesus conta, que esse homem frequentava o templo, mas ele não pôde entrar no reino dos céus.
E é uma mensagem para nós outros essa noite, que muitos fazem parte da igreja denominacional, mas não faz parte da igreja espiritual, que é a igreja de Jesus Cristo. Muitos têm o nome, eu tenho uma carteirinha de membro da igreja da Assembleia de Deus, ou de qualquer outra denominação, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Esse homem acreditava ter, mas não tinha. Por outro lado, o que me chama a atenção é que é a única história que Jesus conta, e é que ele coloca um nome no personagem, e é Lázaro, é aquele que é salvo, e aquele que é salvo, Jesus coloca um nome nele, ele se chama Lázaro. A palavra Lázaro significa, o nome Lázaro, Deus é o meu auxílio. Mas o que me chama a atenção é que o rico, que tinha o nome conhecido na sociedade, ele aqui passou desapercebido. Mas o homem pobre, o homem mendigo, porém salvo, Jesus cita o nome dele, porque todo salvo é conhecido no céu. Todo salvo tem um nome. E você vai perceber na Bíblia Sagrada, que logo após Deus falar através de Isaías, no capítulo 49 de Isaías, que pode uma mãe que amamenta o seu filho, ou uma ama que cuida dele, se esquecer dele, todavia eu nunca me esquecerei de ti. E no versículo 16 ele diz assim: porque tenho gravado vós na palma da minha mão. Aleluia. Ele diz que ele não se esquece, porque nós estamos gravados, ou seja, escrito na palma da mão de Deus. Em Mateus ou em Lucas capítulo 10, quando Jesus envia os 70, eles voltam felizes, porque os demônios haviam se sujeitado a autoridades que Jesus tinha dado para eles usarem. E Jesus disse assim: não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos malignos, mas antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Em Isaías capítulo 43 está escrito: assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel, não temas, eu te remi, te chamei-te pelo nome, tu és meu. Aleluia. Deus, o salvo, tem um nome conhecido no céu. Por isso, nessa história, o salvo Jesus cita o nome dele, porque ele é conhecido no céu, e não somente por Deus, mas também é conhecido até pelo inimigo da igreja. Lembra de Atos 19, quando os filhos de Cefas vão expulsar o demônio? Eles dizem: conjuro-te no nome de Deus a quem Paulo prega. Eles disseram: sabemos quem é Jesus, também sabemos quem é Paulo, mas vós quem sois? Ou seja, aquele que não é salvo, não tem conhecimento nenhum, Deus não conhece. Jesus disse em Mateus 7, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão: Senhor, no teu nome não profetizamos, não expulsamos demônios, não operamos maravilhas? Mas eu vos direi: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. O perdido não é conhecido, mas o salvo, ele é conhecido nos céus, e Deus chama ele pelo nome. Ainda que nesta vida o nosso nome não seja conhecido entre as autoridades, não tenhamos o nome conhecido entre uma
boa comunidade entre pessoas e grandes nomes da terra, não tem importância. Nós temos um nome conhecido por Deus que está nos céus, aleluia. Lázaro não era conhecido na sociedade, mas era conhecido nos céus, porque Jesus coloca nome no salvo, aleluia. E o salvo tem um nome conhecido nos céus, aleluia, e glória ao nome do Senhor. Por isso, mas essa passagem nos ensina muito mais. Nos ensina, olha quem é o salvo da passagem. O salvo da passagem é alguém pobre. O salvo da passagem é alguém que está mendigando, padecendo necessidade. O salvo da passagem é alguém que está doente. O salvo da história é alguém que foi abandonado no portão do rico, porém é salvo. E isso nos vem para nos alertar contra algum falso evangelho que é pregado nos dias de hoje. Primeiro, que o salvo não pode padecer necessidade. O salvo não pode ser pobre. Olha para a passagem. Justamente o salvo é quem é o pobre da passagem. Justamente é ele que está padecendo necessidade. E é Tiago que escreve que aprove a Deus chamar os pobres desse mundo para serem ricos na fé. E todos aqueles que buscam a riqueza, eles caem em tentações e em laços que submergem o homem na ruína e na perdição. Mas sabe o que Paulo diz a Timóteo? Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge dessas coisas. A primeira coisa que a Bíblia está nos ensinando é que Jesus não morreu na cruz para nos dar dinheiro. Jesus não morreu na cruz para melhorar a nossa condição financeira terrena. Jesus não morreu na cruz para te entregar a chave de casa, a chave de carro. Jesus não morreu na cruz para te dar uma condição. E muitos crentes ouvindo esse falso evangelho questionam: por que eu não moro na melhor casa da cidade? Por que eu não como do melhor da terra? Por que meus filhos não estudam na melhor escola da cidade? Não foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele não morreu para melhorar a nossa condição financeira. Jesus morreu para resolver o problema do pecado que nos traria condenação eterna. Aleluia, foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. A segunda coisa que eu já ouvi em cima de púlpitos é que cristão não pode ficar doente, que cristão não pode padecer enfermidade. Já ouvi isso sendo pregado. Olha quem é o salvo da história: alguém enfermo. E se crermos nesse falso evangelho, que crente não pode ficar doente, não teremos explicação para a vida de Jó. Não teremos explicação para a vida de Timóteo, que Paulo manda ele beber um pouco de vinho misturado com água, para a purificação da água, por causa das frequentes enfermidades que ele tinha. Não vamos poder explicar muitas situações da Bíblia. Jesus, a diferença do sacrifício de Cristo na cruz, não foi para nos resolver todos os problemas nessa terra, mas foi para nos dar uma esperança viva da volta dele e herdarmos a glória eterna juntamente com ele nos céus. Terceiro ponto que o cristão aqui mostra nessa passagem é alguém abandonado. Alguém abandonado à porta, largado, ou seja, abandonado pela família. Ninguém queria alguém como ele, doente. Talvez uma doença que não houvesse cura, a gente não sabe, mas provavelmente. Alguém doente, pobre, que família ia querer esse peso? Abandonou ele. A religiosidade da época não queria um peso desse, porque eles não poderiam. Esse homem não traria lucro para o templo.
Ele não poderia dar grandes ofertas, então deixa ele, abandona ele, fechado a porta do templo, porque ele não traria, numa visão terrena, satânica, traria lucro para o templo, traria prejuízo para cuidar desse homem. Então é alguém abandonado. E Davi um dia se sentiu assim, e ele diz: quando o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolheu. O salvo na história é alguém abandonado pelos homens, mas é alguém a qual Deus recolheu a vida dele, aleluia. É alguém que alguém não quis estender a mão, mas Deus estava com ele. É alguém que cortava a volta, como aquela parábola do bom samaritano, que os religiosos cortavam volta, mas Deus estava junto com ele, aleluia. Olha quem é o salvo, a diferença na vida. E essa diferença muitas vezes faz o cristão que não entende o que é a graça revelada em Jesus Cristo, na sua morte redentora, se questionar com algumas coisas que acontecem na sua vida. Por que que aconteceu isso? Por que da enfermidade? Por que da necessidade? Por que dessa provação ou de privação de coisas terrenas? Faz ele questionar. Asaf é um deles que questiona em vida, porque ele olha para o ímpio, e para o ímpio vai tudo bem. Ele engana, ele não teme a Deus, ele faz coisas desagradáveis, não obedece, e todas as coisas vai bem para o ímpio. E ele, olhando somente a diferença de quem serve a Deus e quem não serve nessa vida, faz ele quase se desviar, desacreditar que verdadeiramente Deus está cuidando dos seus, que Deus está amparando o seu povo na terra. Mas há uma diferença, irmão, e a diferença não está nesse tempo, a diferença está no porvir, aleluia. Naquilo que virá está a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Então, cristão, o primeiro momento é a diferença, é o contraste em vida de quem serve e quem não serve a Deus. Quem não serve vai bem, mas quem não serve está tudo bem na sua vida. E quem serve é uma luta, é uma prova, é muitas tribulações para entrarmos no reino dos céus, diz a Bíblia. É muita luta e nos faz questionar: onde está o teu Deus? Foi isso que o salmista fez no 42, que ele estava chorando e ele tinha acabado de sair do templo. Ele tinha acabado de subir ao templo nas peregrinações, e ele está lá chorando, e dia e de noite ele vai assim: onde está o teu Deus? Mas a resposta está dentro dele: espera em Deus, aleluia. Espera em Deus, aleluia. Espera em Deus. A diferença não está nessa vida. Segundo ponto que mostra a diferença nessa passagem é no momento da morte, no versículo 21 e 22. No versículo 22 e 23, que diz assim: então, e assim chegou o dia que o mendigo morreu. A Bíblia agora cita o estado dele: o mendigo morreu. A morte para Lázaro trouxe fim para o seu sofrimento terreno. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. A morte para o rico trouxe fim para a sua felicidade terrena. A morte para o cristão terá fim para todo o sofrimento nessa vida. Mas a morte para o ímpio terá fim para todo o deleite e toda a concupiscência e festa que ele vivia para a carne. E a Bíblia diz assim: e assim chegou o dia. O dia chega para todos, enquanto Jesus não arrebatar a igreja, que só aqueles que estiverem vivos na ocasião não provarão da morte, vão ser transformados. Vai chegar para todos esse dia. Para aqueles que vivem como o ímpio da passagem, que é o rico, esse dia chegará. E assim chegou o dia. Eu vou falar aqui
o que Deus está falando. Para você que vive na mentira, esse dia chegará para a tua vida. Para você que vive no adultério escondido, esse dia chegará para a tua vida. Para você que vive na fornicação, esse dia enfim chegará também. Para você que vive na lascívia, esse dia chegará. Para você que vive na sensualidade, esse dia chegará. Para você que vive nos deleites dessa vida, este dia chegará também para a tua vida. Mas também esse dia chegará para aqueles que vivem como salvo da passagem Lázaro. Para você que vive sofrendo por causa do nome de Cristo, você que passa a provação pelos vitupérios de Cristo, esse dia chegará, pondo fim em todo sofrimento nessa vida. Esse dia chegará. E não pense os senhores que está longe. Pode ser que o amanhã, o domingo, dia 12 de março de 2023, alguém de nós não conheça. Lembra do rico insensato e do que Jesus disse para ele? Louco, esta mesma noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado e para quem serás? Louco! Porque o homem vive de uma maneira como se ele nunca fosse morrer. Ele vive hoje pensando como se ele tivesse muitos anos na sua vida. E não sabemos o dia a qual chegará a prestação de conta para nós também. E Jesus disse, se for hoje, o que você preparou? E para quem será a sua alma? Se for agora, para onde iremos? Ou onde estaremos na eternidade? Há uma diferença no momento da morte. Porque o rico, a Bíblia diz que foi sepultado. Sabe o que está dizendo? Ele teve um funeral. Teve um culto fúnebre. Talvez muitos amigos estiveram lá. Ali naquele momento. Lázaro não diz nada, só diz que morreu. Não sei nem aonde ele foi jogado. Mas diz que ele morreu. Não tinha ninguém ali. Tiveram que recolher o corpo, porque estava no portão da casa do rico. Mas não sabemos onde foi. E olhamos a diferença novamente até no momento da morte. Mas do lado de cá da morte, ainda em vida, o rico tem muitos amigos. Mas quando ele morre, a Bíblia nos diz, como oculta o texto, ele está sozinho. Lázaro do lado de cá nessa vida, não tem ninguém, abandonado. Mas quando ele morre, os anjos já estão esperando ele para levar para o seio de Abraão, aleluia. Aleluia, aleluia, eu sinto autoridade por essa palavra. Não importa quem está do nosso lado aqui, importa se a nossa vida está escondida em Deus. Quando morreu, vai começar as diferenças, mas agora a situação vai inverter. A situação entre o salvo e o perdido, entre quem serve e quem não serve a Deus, vai mudar agora e já começa no momento da morte. Porque lá no Hades, no inferno, agora o rico, mas no Hades onde estava em tormentos, ele olhou para cima e viu Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado, ou Lázaro em seu seio. Ele viu ao longe, ele ergueu a cabeça e viu ao longe. Agora, e ele diz, então gritou, Pai Abraão, professando a fé. No inferno, a fé não valerá mais nada. Aleluia. Tem muitos que não acreditam no inferno. Na hora que você for para o inferno, a sua fé em agora acreditar que o inferno existe, lá a fé não terá mais valor nenhum. Pai Abraão, aleluia, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou sofrendo em meio a essas chamas. Daí Abraão diz para ele, filho, recorda-te ou lembra-te
que em vida tu tiveste todos os bens, e Lázaro somente males. Agora ele está consolado e tu estás atormentado. Há uma diferença. E ele diz, e além do mais, há um abismo entre nós e vós. Os que daí querem passar para cá não pode, nem tampouco os daqui quisesse passar para aí não pode. Há algumas coisas que devemos mencionar. Primeira coisa, o que Jesus está ensinando: o inferno é real, ele existe. O inferno é real. Segunda coisa, o inferno é lugar de sofrimento. O rico está atormentado em meio a chamas. Terceira coisa, no inferno você não pode mais mudar a sua situação. Abraão diz, vocês não podem passar para cá agora, e nem daqui passar para aí. Não mais poderá mudar a tua situação. Não existe purgatório, aonde você sofre um tempo para pagar os pecados pelo meio do fogo, para depois entrar no céu. Uma vez no inferno, para sempre no inferno, mas uma vez no céu, para sempre no céu, com o Senhor Jesus Cristo. Não poderá mais mudar a tua situação. Quarta coisa, no inferno não tem alívio. É um lugar de tormento a todo momento e será eterno. Não tem alívio no inferno. Quinta coisa, no inferno não tem saída. Só tem uma porta de entrada para o inferno e não tem mais de saída. Para o céu da mesma maneira, só tem uma porta de entrada. Aleluia, e quem entra não sai mais, estará para sempre com o Senhor naquele lugar. É uma passagem que Jesus está nos alertando para nós outra essa noite. Falando, e ele diz, recorda, no inferno é um lugar de lembranças. Lembra-te na tua vida. Sabe aquele dia, naquele culto, aleluia, que eu falei com você e você rejeitou o meu convite. Lembra naquele outro dia que você disse não para vós o meu espírito. Lembra naquele ano, quando você ainda era jovem, e eu te chamei e você disse não. Lembra quando estava na mocidade. Lembra quando estava casado. Lembra ainda quando já estava velho e você disse não. É um lugar que as lembranças das oportunidades nunca cessarão. O inferno é um lugar de lembranças, mas não há mais como mudar a situação ali. Daí o rico, agora ele percebendo que ele está nesse lugar e ele não pode sair. E ele diz assim, Pai, então eu te imploro, aleluia, mande Lázaro à casa de meu pai, para que pregue aos meus irmãos, para que não venham para cá. Aleluia. Se hoje o som do inferno fosse aberto para nós ouvir, você ia ver muitos pais, mães, irmãos, filhos clamando de lá, dizendo, pai, filho, irmão, aceita Jesus enquanto é tempo, para que não venha parar nesse lugar de sofrimento. Mas lá não se pode mais pregar também a palavra. Lá não se pode mais alertar ninguém do sofrimento. Aleluia. Aleluia. Daí ele diz assim, mande ele pregar. Sabe o que Abraão diz para ele? Abraão diz assim, eles têm Moisés e os profetas, que é o significado da palavra de Deus, que os ouçam. Não, pai Abraão, se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão se arrepender. Sabe o que Abraão diz para eles? Para ele? Diz assim, olha, se ele não crê na palavra, tão
tampouco acreditará em alguém que ressuscite dentre os mortos. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui essa noite? Tem alguém dizendo assim: eu estou esperando um sinal para tomar um rumo na minha vida. O maior sinal é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo que está sendo pregado na igreja todos os dias. O maior sinal é a palavra que está sendo pregado. Se não crê na palavra, não crê através dos sinais, é uma mentira. Aleluia. Mas a palavra está aqui. A Bíblia diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aleluia. É a palavra. Oh, glória a Deus. Mostra essa passagem. E o inferno existe. E eu gosto do que eu vi. E sabe aonde ele fica? Fica no final de uma vida sem Deus. Aleluia. Lá você não pode mais mudar o seu destino. Mas eu tenho uma palavra, uma boa notícia para você hoje. Hoje você pode mudar o teu destino nesse lugar. Hoje você pode mudar o teu caminho. E você diz: mas para onde? Qual que é o caminho do céu? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa passagem ilustra a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. E o profeta Malaquias disse assim: e outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio, de quem serve e de quem não serve a Deus. Porque eis que o dia do Senhor vem ardendo como fogo, e todos os soberbos e que praticam a iniquidade queimarão como palha no fogo. E eis que esse dia vem se aproximando. Aleluia, diz o Senhor: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Aleluia. Tem salvação hoje. Tem salvação hoje. Tem salvação para a tua vida hoje. Aleluia. Aleluia. Eu convido você a ficar em pé. Eu quero orar juntamente com você. Aleluia. Estar dentro da igreja não é requisito nenhum em ser salvo. Tem que fazer parte da igreja. Aleluia. Tem que fazer parte. E hoje há uma esperança sendo pregada aqui, uma oportunidade para a sua vida, para você mudar. O inferno é real, mas o céu também é real. Aleluia. E é para isso que Jesus morreu. Jesus disse assim para os discípulos na última ceia: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, é porque virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Deus tem o céu para a sua vida. E eu quero orar com você. Fecha teu olho. Pai, tenho pregado a tua palavra, Senhor. Não há outro nome que há salvação a não ser no nome de Jesus Cristo. Pai poderoso, a tua palavra por si só é poder. A tua palavra por si só é poder para transformar. É poder, Senhor, para fazer, Senhor, agir com fé no coração do homem.
pelo nome de Jesus Cristo. Pai, pelo poder da tua palavra, Senhor, que esse irmão, essa irmã, esse homem, esta mulher que me ouve esta noite, seja, Senhor, recebido, impactado pelo poder da palavra, no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero fazer o apelo. Existe alguém hoje aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. A igreja quer orar por você. Aleluia. Salvação só há em Jesus Cristo. Existe alguém no nosso meio hoje que quer entregar a sua vida para Jesus, reconciliar com o Senhor ou aceitar Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão. Queremos orar com você essa noite. Aleluia. Amém. Que Deus conceda uma nova oportunidade.